Seja bem-vindo, você que está acompanhando essa gravação agora. Hoje eu vou falar a respeito de trava da competência. Então, tem muitas pessoas que têm essa trava e sequer sabe que está com essa trava, está com essa dificuldade, né? Então, a ideia aqui desses vídeos é trazer clareza para você, você entender o que está acontecendo. Quanto mais clareza, entendimento, conhecimento você tiver, mais fácil vai ser você lidar com suas dificuldades, seus conflitos emocionais, né? E você ir caminhando para solucionar esse problema, né? Então, vamos lá. O que é a trava da competência? O que é isso, né? É um bloqueio aí emocional e sistêmico, né? Sempre o emocional e o sistêmico vão andar juntos, que impede aí você de confiar no seu próprio saber, né? Então, você tem o conhecimento, mas você não confia no conhecimento que você tem, né? Também, essa trava, ela está presente em pessoas que têm dificuldade em assumir responsabilidades, né? Então, quem tem a trava da competência, ela vai ter aquele medo, aquela insegurança, né? Aquela autossabotagem em assumir responsabilidades. E também sustentar uma autoridade. Então, quem tem a trava da competência tem dificuldades em sustentar a sua autoridade. Todos nós temos a nossa autoridade em alguma área da nossa vida. A gente tem que ter autoridade em todas as áreas. Então, se a gente não tiver essa autoridade, o negócio não vai fluir, né? As coisas vão desandar. A pessoa sabe, ela tem o conhecimento, mas ela duvida, como eu falei, né? Ela duvida dela mesma. E ela pode fazer, mas ela se sente travada. Quantos não se sente assim, né? E muitas das vezes tem experiência para fazer o que ela precisa fazer, mas mesmo assim ela se sente pequena e não faz, né? Então, olha o tanto que essa trava compromete, né, a vida. Então, assim, quem é que instala essa trava? Porque todos nós, né, a gente não nasce com todos esses medos, com todos esses bloqueios, com todos esses problemas, a gente não nasce com isso. Quando a gente nasce com dois medos, que é o medo de um barulho muito alto ou medo de cair no chão. O recém-nascido, ele tem esses medos. Os demais medos e bloqueios e travas, a gente aprende durante a vida da gente, principalmente dos 7 ou do 0 aos 7 anos. É a fase que a gente mais aprende. Então, tudo que a gente aprendeu nessa idade vai ter influência hoje, né, diretamente no hoje. Nós aqui adultos, todos que estão aqui são adultos. Certo. Então, assim, quem é que instala? Onde a gente adquire essa trava? Em que fase ela é adquirida, né? Em que idade, né? Então, assim, eu vou falar aqui quem instala, em que fase, e a principal fase é a da infância, e ali é onde a criança vai observando e vai assimilando tudo aquilo, né? Aprendendo de forma racional e de forma emocional, certo? Os maiores aprendizados que a gente tem é de forma emocional, através das emoções, né? Então, quem é que instala, né, essa trava? Principalmente a mãe. Quando a mãe está ali grávida, através das travas e bloqueios dela, ela já libera, né, ali adrenalina, e essa criança que está no ventre da mãe já começa a absorver tudo isso. Então, a mãe muito ansiosa, insegura, essa criança vai sentir isso, né? Então, assim, e aí vai instalar nessa criança, e qual é o efeito que vai surtir? O medo de não dar conta, o medo de ficar estressado, né? Então, lá atrás, na gestação, já pode ser instalado essas questões, né? E o que essa criança observa, né? Eu dou trabalho demais, eu dou trabalho, eu posso ser demais para os meus pais. Então, a criança, de uma forma inconsciente, ela pode entender isso. E olha quão grave é isso, né? Então, eu falei de gestação, que a mãe pode passar, né? Uma mãe ansiosa, insegura. E também tem a primeira infância, que é de 0 aos 6 anos, né? Então, os pais, professores ou aquelas pessoas a qual criou essa criança, né? Elas também
podem instalar essa trava, né? Como é que elas vão instalar? Com crítica, né? Criticando muito a criança nessa idade, comparando demais essa criança, super protegendo, né? Aquela criança que não pode sair na rua, não pode nem pôr o pé no chão para adoecer, todos esses exageros, né? Que muitas das vezes os pais cometem. Ou então, uma exigência acima da idade, né? A criança tem 5 anos e você quer que ela tenha atitudes de uma criança de 10 anos. Isso aí também vai trazer essa trava da competência, né? E o que que essa criança vai observar nessa idade, né? Quem erra é corrigido com dureza e o amor é condicionado à performance, ou seja, essa criança ela vai entender que ela só vai ser amada com dureza. Então ela vai ficar com isso na mente dela, eu só recebo amor se alguém for duro, grosso, ríspido comigo. Sendo que isso não é verdade, o amor ele é natural, né? Bom, ou então eu só vou ser amado se eu for muito bom, se eu for excelente, perfeito. Então, a criança pode ter, adquirir essa trava, né? E, pô, ninguém é perfeito. Então, a criança ela não vai conseguir atingir essa performance, e aí ela vai se frustrar e vai achar que não está sendo amada, né? Ou que todos, para amar ela, tem que agir com dureza. E é onde surge também a dependência emocional, tá? Vai virar aquele adulto, dependente emocional de um narcisista, e não consegue sair. Então, aqui também já se instala tudo isso. Bom, falamos da gestação, primeira infância 0 a 6 anos, vamos para a segunda infância, de 7 a 12 anos. Então, lá na escola, com os colegas ali, essa criança ela pode ser rotulada, né? Alguém pode falar para ela, você é isso, você é aquilo, e ela pode absorver isso, né? E aí surgir essa trava da competência, e também tem as notas na escola, né? Tem pais que querem que o filho tire 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10. Eu não exijo isso do meu filho. 9,5, 10, não. Não exijo. Porque eu acho que, aqui já é minha opinião, tá? É forçar demais uma criança a ficar com 9 e 10. Se ele tirar, beleza. Mas se ele tirar notas um pouco abaixo disso e está classificado ali, tá tudo bem. Claro que a gente sempre quer fazer o melhor que a gente pode, mas eu não posso instalar na cabeça de uma criança o perfeccionismo. E querer que tira 10 fica muito próximo disso, né? Então, como eu estava te falando aqui, as notas, exigir demais da criança em um colégio nesse nível, né? Pode trazer a trava da competência. E também as brincadeiras, os bullying que surgem no colégio, isso também pode trazer a trava da competência, né? E dos 12 em diante, né, adolescência, isso surge ali na família e na sociedade, as pessoas com qual esse adolescente vai ter aí contato, né? Então, a pressão muito grande por resultado, né? Pouco reconhecimento, porque a gente precisa também elogiar, né? Hoje mesmo eu fiz um elogio para o filho. Eu fiz questão de elogiar ele em algo que ele se permitiu acontecer, deixou fazer. Eu gostei muito daquilo, eu falei, agora eu vou instalar agora um gatilho muito poderoso nele. Através do que ele fez, que foi muito bom, eu elogiei e eu ancorei na mente dele um gatilho mental. Quando ele precisar fazer aquilo, ele vai lembrar que o pai e a mãe elogiou e ele vai querer fazer. E aquilo foi bom. Então, olha que interessante, né? Meu filho tem 8 anos, né? Então, eu instalei hoje um comando nele. Tá, deixa eu explicar aqui, que talvez você não está entendendo o que eu estou falando. Vamos ao dentista. E ele chegou lá, deixou a dentista fazer tudo o que precisava, não reclamou, ficou tranquilo, na boa, e a gente já está condicionando ele, já tem tempo, né, para isso. Então, ele fez tudo, elogiei ele, pronto. Porque eu poderia muito bem falar, tá tudo certo, isso aí não é nada mais de sua obrigação, ficar quieto e calado aí, e deixar a dentista fazer o procedimento. Não. E ainda mais porque meu filho de 8 anos, ele é autista nível 10, nível leve. Então, para um autista ir no dentista com 8 anos de idade, deixar a dentista fazer tudo, é algo muito bom para comemorar, né? Então, o que que eu fiz? Fui na cabecinha dele e coloquei esse gatilho. Coloquei isso é bom.
você tá aprovado, você está de parabéns. Então, eu fiz isso. Façam isso com filhos, com netos. Não queira só brigar. Brigar e não elogiar. Né? Façam isso. Isso é muito bom. Né? Vamos lá. Tá, então pressão por resultado, né, e pouco reconhecimento, né, a gente tem que reconhecer sim, e cobrar. Fez errado? Cobra. Conversando, na boa, com calma, sem agressão verbal, nem física, enfim. E o que a criança observa, né, dessa questão de pressão por resultado e pouco reconhecimento? Ele percebe o quê? Quem se destaca é cobrado. Quem falha se decepciona. Então, olha que coisa ruim que você vai instalar, né? Ou que você pode instalar na cabeça de um neto, de um filho, ou que instalaram na tua também, tá? Pensa, como é que foi lá atrás? Se você consegue lembrar, tem gente que consegue lembrar da infância, então eu estou trazendo aqui para você clareza dessa situação. Então, também pensa, né, o que aconteceu lá atrás, que aí você pode ter vários insights, várias como é que se diz, várias viradas de chave, né? Então, isso é muito bom para você. Então, olha só, quem se destaca é cobrado. Ele vai entender que ele tem que ser muito cobrado para ele se destacar, sendo que não é isso. Você tem que se destacar naturalmente, fluindo no processo, né? Então, vamos lá. Da adolescência, vamos para a vida adulta. Então, no ambiente de trabalho, a pessoa que está ali no ambiente de trabalho dela, ou nas outras relações, né? Como é que se instala? Micro-rejeições, né? Então, quando a pessoa ela é rejeitada de forma muito forte ou fraca, vamos usar esse termo, ela pode instalar essa trava da competência na vida adulta, tá? Então, assim, quando a pessoa, de repente, tem um patrão, um chefe muito controlador, se ela não estiver bem emocionalmente, ela vai se permitir ser controlada ao extremo e vai se instalar essa trava da competência, né? Então, assim, o que essa pessoa vai observar? Os bons não são reconhecidos. Ou então, eu ser visto, eu vou estar em risco. Sendo que não tem nada disso. Você ter visibilidade, as pessoas te ver você fazendo algo, um trabalho, alguma coisa, é bom, não é ruim. Mas a pessoa que instala essa trava, ela acha que isso é ruim. Então, ela vai se ocultar, ela vai se apagar, né? Bom, então falamos aqui de quem instala e as fases que instala, né? E aí agora eu quero falar de comportamento que instala essa trava. O jeito que essa pessoa vai se comportar e a forma que vai ser instalado, né? Então, assim, elogio só quando há perfeição. Então, a pessoa vai entender, só quando chegar próximo à perfeição é que eu vou ser elogiado. Então, quando a pessoa tem esse comportamento, ou a pessoa cobra dessa criança, ó, você tem que quase chegar na perfeição, aí eu te elogio. Aí é onde, né, pode se instalar essa trava, porque ninguém é perfeito. Ninguém pode exigir do outro chegar a quase à perfeição, isso não existe. A única coisa que você vai cobrar do teu filho é ele fazer o que ele está fazendo de forma correta e o melhor que ele pode. Se não der, ok, na próxima vai dar. Se der, beleza, dá um joinha lá e estimula, né? Estimula essa criança, ó, legal, foi muito bom. Errou? Olha, beleza, você foi por esse caminho, você errou. Então, por aqui você não vai mais, aqui não dá certo. Vamos pegar outro caminho? Vamos. Vamos fazer do outro jeito? Bora. Faz aqui, ó, faz desse jeito e você vai acertar. Pronto, né? E aí tem a correção ríspida, né? Que também está muito ligado com isso. Corrigir com muita ignorância, isso aí vai gerar estresse e conflito, e, enfim. Você corrigir uma criança com muita ignorância, ela vai responder com a ignorância também. Aí vai ficar dois ignorantes e você vai instalar o que na cabeça dela, né? Então, falando mais com calma e, cara, respirando, que eu sei que às vezes o menino faz muita bobeira, né? E a gente perde a paciência, mas peraí, respira e tal. Quem é o adulto é você, ela não é adulto, você pode se controlar, talvez ela nem sabe o que está fazendo, então se controla e ensina de forma correta e não de forma ríspida, né? E as comparação também, né? Comparar um filho com outro, isso é horrível,
porque cada um tem uma identidade. Se você olhar no dedinho deles, cada um tem uma digital. Cada um é diferente. Então, esse aqui tem um aprendizado de um jeito, esse tem de outro, esse tem um resultado, esse tem outro, esse vai mais rápido, esse vai mais devagar, e não dá para comparar, né? Então, algo que eu sempre falo, não se compare com ninguém, nem o seu filho, nem você mesmo, comparar com ninguém. Cada um tem a sua vida, a sua história, e não se compare com você lá do futuro, porque você nem chegou lá. Pensa assim, se planeja, faça um mapa, não, como é que é? Ponte ao futuro, é o nome de uma técnica, eu estou usando o nome técnico, mas faça uma ponte ao futuro. Daqui a 6 meses eu quero estar desse jeito, beleza. Então, se eu quero estar desse jeito, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, vamos planejar? Vamos semana após semana, mês após mês? Beleza. Mas eu já não estou me comparando eu lá do jeito que eu quero com 6 meses. Eu não vou me comparar com eu lá no fim do processo. Eu vou me ajustar para eu ir subindo degrau a degrau todo dia até chegar lá. Porque se eu esperar chegar lá para eu também ficar feliz e comemorar, tá errado. E se eu não chegar lá? Vou me frustrar? Agora, quando eu comemoro todo dia uma pequena vitória, eu vou me estimulando para chegar lá. Se todo dia eu reconheço um pouquinho o que eu fiz, quando eu chegar lá, né, quer dizer, vai ser muito mais tranquilo de chegar onde eu quero chegar. E comemorando minhas pequenas vitórias. E os erros que tiver, eu não vou parar no erro, só vou olhar e falar, beleza, errei aqui. Vamos ajustar aqui essa rota e caminhar, né? Erro é só para isso. O erro só serve para isso, para te mostrar, não é assim, não é dessa forma. Dessa forma você falhou, tome outro caminho. O erro só serve para isso, né? E a exposição do erro em público também, né? Então, assim, imagina, você comete um erro na rua, na família, no trabalho, como adulto, e alguém te expõe ali para te corrigir, né? Isso é horrível. Então, também não faça isso com criança. Pô, errou em público, chama num canto, conversa ali, conversa só com essa criança, não precisa expor e falar e gritar e todo mundo vê, né? E aí vai se instalar nela uma trava, essa trava aí da competência, né? E os pais que fazem tudo, né? E passam que você não consegue, ou seja, os pais que fazem tudo pela criança, coisas que ela deveria estar fazendo, e ainda fala, eu estou fazendo porque você não consegue, você é ruim, você é burro, você é isso. Aí o pai faz aquilo que ela deveria fazer e ainda rotula ela desse jeito, né? Então, assim, alguém aqui que está vendo esse assunto já sofreu isso? Será que alguém tem essa trava, né? Então, vamos pensar, vamos refletir, né? Ah, e também aí ficar muito, focar muito na criança só na nota, 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 só naqueles números que vai estar em cima de uma prova lá, na parte superior da prova. Não é isso. A escola, ela aprende muito mais que isso. Ela aprende a se socializar, ela aprende quando ela erra, como é que ela vai corrigir isso perante os alunos, os amigos, ela aprende com os amigos. Cara, escola você aprende muito mais coisas além de somente o conteúdo a qual vai ser avaliado por uma nota, né? E não só na escola, em casa, na família, principalmente em casa, a maior escola é dentro da casa, né? Então, a falta de reconhecimento do esforço, que também foi o que eu comentei, né, um pouco ali atrás. Então, a falta de reconhecimento desse esforço que essa criança teve, vai fazer com que ela se desestimule. Então, quanto mais ela fizer comportamentos assertivos, mais a gente tem que, sabe, recompensar com palavras e apoiar, né? E se por um acaso ela estiver indo por um caminho errado, você vai lá e corrige a rota e vai sempre conversando, né? E também tem os rótulos, né? Rótulo é quando você fala algo para o seu filho e uma palavra que tem muito poder, uma palavra muito forte, que entra na cabeça de uma criança, é uma palavra de um pai e de uma mãe. Então você fala, você é lerdo, é difícil, é não sei o quê, tarará, você tá instalando esses comandos na cabeça dessa criança,
né? Bom, e quais são as consequências aí na vida adulta, né? Qual é a consequência que isso tem, né? Então, assim, aqui tem alguns tópicos, a qual eu vou falar, né? Vão ser aí 6 tópicos da consequência. Então, eu falei de quem instala, como instala, os comportamentos, essas questões, e agora eu já vou passar para as consequências, né? Aprende quando é pequeno, planta quando é pequeno, colhe quando é adulto. Ok. Então, quais as consequências na vida adulta, né? Na área profissional, tem a síndrome do impostor, que vai ser o sintoma, né, desse adulto. A síndrome do impostor, que eu mesmo me saboto e eu mesmo me atrapalho, né, durante a minha vida. O medo de entrevistas, né? Então, tem gente que morre de medo de ir numa entrevista de emprego. Ele quer trabalhar, ele quer prosperar, ele quer fazer o que tem que ser feito, mas tem um medo de ser entrevistado. A competência, a trava da competência está aí ativa, viva nessa pessoa, né? Tanto para entrevista de emprego, quanto assumir uma liderança. Muitas das vezes a pessoa está preparada para assumir uma liderança, chega até ela a oportunidade e ela rejeita, por causa desse medo, dessa trava, né? Ou então, falta só a pessoa se candidatar para tal coisa e ela não se candidata. Uma proposta de emprego, um curso, uma faculdade, Enem, essas coisas. Tá na cara da pessoa, é só ela fazer a inscrição e fazer o que tem que ser feito. Ela não vai e perde essa oportunidade, né? Ah, e aí a autossabotagem vai ficar lá em cima, né? Que é quando eu me saboto. Ninguém vai me atrapalhar, não. Eu mesmo já me atrapalho e não chego onde eu quero, né? Então, isso é um sintoma dessa trava da competência na vida profissional. Aí tem na parte financeira também, tá? Na parte financeira, como é que ela, qual é a consequência que ela vai ter? Dificuldade em precificar. Ou seja, a pessoa tem um produto ou um serviço, ela vai prestar algum tipo de serviço, vender algo, e, e tem dificuldade de falar, ó, eu cobro X, eu cobro tanto por esse serviço. E aí acaba fazendo de graça, ou faz para pagar depois e a pessoa não paga. Então, está muito ligado a isso. Então, ela tem dificuldade em valorizar o próprio trabalho, né? Tem um medo também de crescer. Tem pessoas, eu já ouvi uma pessoa falando aqui, né, do nosso meio, do grupo lá, tem uma pessoa que falou para mim que tem medo de estar aqui, ó. Para você que está assistindo a gravação, eu estou fazendo essa gravação para você assistir, mas eu estou com pessoas online, no Google Meet, ao vivo, com videoconferência. Então, só para ilustrar, para você estar assistindo a gravação, para você entender. Tem gente que tem medo de estar aqui. Então, por mais que a câmera está fechada, o microfone fechado. Já chegou pessoas em mim e falou, João, eu morro de medo de estar lá, eu não consigo. E olha só, por quê? Eu acabei de falar aqui, ó. Medo de crescer. Tem gente que a trava mental tá tão forte que a mente dela não deixa nem ela vir para cá. Porque ela vai vir aqui e ela vai ouvir muita coisa e ela vai crescer ouvindo tudo isso. Então, pessoas que têm medo de crescer têm essa trava. E já chegou gente do grupo de controle emocional para mim e falou isso. Então, assim, veja o tanto que isso é sério, né? Tem a procrastinação, né, que é deixar para fazer depois o que você precisa fazer agora, ou então não fazer o que você tem que fazer agora, mas você fazer outra coisa para não fazer isso aqui. Então, a procrastinação também é terrível, né? Eu falei de profissional e financeiro, agora eu vou falar do emocional, né? Emocional, na vida adulta. A pessoa tem uma autocrítica, né? Ela se critica demais. Muitas das vezes, o que ela está falando, fazendo, vivendo, está tranquilo, mas ela mesma se pune. Hoje eu coloquei uma frase muito boa aqui no grupo, né? Eu gostei muito, ó. Nada te destrói, nada te destrói mais rápido do que os seus próprios pensamentos. Muitas das vezes os próprios pensamentos da pessoa destrói ela, né? Pare de se preocupar com o que está além do seu controle. Pare de se preocupar com aquilo que você não consegue controlar agora.
que você não pode fazer agora, que depende de outro para fazer e ele não fez. Tu vai ficar se preocupando com esse negócio agora? Preocupa com o aqui e o agora, o que você pode fazer agora. Foque no que você pode mudar. O que você pode mudar aí agora, hoje? O que você pode mudar aí agora, você que está assistindo essa gravação? O que está no seu controle para você mudar aí agora? Pensa. O que você pode fazer aí agora? Você pode estar me vendo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei. O que você pode fazer aí agora por você? Eu tenho certeza que você pode fazer alguma coisa. Nem que seja tomar um copo de água para se hidratar, você já pode. Desde fazer aquilo que você está adiando há muito tempo. Né? Então, faça o que está no seu controle. Não fica sofrendo por aquilo que ainda não chegou a hora ou que você depende de outras pessoas para aquilo acontecer. Né? Então, foque no aqui e no agora. E vamos voltar aqui de novo. Né? Ah, então, autocrítica, perfeccionismo, né? Que é querer estar sempre fazendo as coisas perfeitas. Ansiedade de desempenho, ou seja, você tem uma ansiedade muito grande para você estar sempre na alta performance, fazendo tudo ali, como diz o ditado, ligado em 220, nem sempre você está assim, tá? Tem dias que eu estou aqui e eu estou com a minha energia lá em cima, mas tem dias que eu não estou com vontade de estar aqui. Tem dias que eu estou muito cansado, tem dias que eu não estou tão animado. Mas eu vou fazer o quê? Não vou estar aqui conforme é o compromisso que eu fiz comigo e depois com vocês. Eu fiz esse compromisso comigo, depois eu fiz com vocês. Então, assim, mesmo estando alegre, triste, com vontade, sem vontade, entusiasmado, cansado, eu venho aqui. E eu estou aqui e eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Joia? Então, essa ansiedade de desempenho também, se você trabalhar ela na sua mente, você vai chegar a um ponto que você vai conseguir fazer isso. Vai chegar a um ponto que você vai conseguir fazer isso. Né? Tudo que você começa, no começo é meio complexo. Vamos usar a palavra desafiador. No começo é desafiador, mas depois vai ficando normal, vai ficando tranquilo, você vai fazendo, né? E faz, cara, com vontade, sem vontade, como é que é, entediado, feliz, alegre, triste, com chuva, com sol, faz o que você precisa fazer. Tem que fazer. E só você vai fazer. Ninguém vai fazer por você. Coisas de adulto, só o adulto faz. Ninguém vai fazer uma coisa, um adulto não vai fazer outra coisa pelo outro adulto. Né? Joia. Então, tem pessoas que no emocional têm vergonha do erro, né? Então, tem vergonha de errar, nem fez, mas já está com vergonha de errar. Imagina eu, não vou fazer aqui esse encontro, porque eu estou com vergonha de errar. Vai que eu erro lá, o que eles vão pensar? O quanto de prejuízo eu iria ter? Porque quando eu marco para estar aqui, ou em qualquer coisa que eu faço, se eu não for, eu estou perdendo. Então, eu iria estar perdendo, vocês não iriam estar absorvendo tudo isso, e eu ia ter perda, né? Então, a vergonha te joga fora. Essa vergonha é para longe. Então, assim, a vergonha de errar é um sintoma também da competência, dessa trava, né? Então, não tenham vergonha, gente. Muitas das vezes, né? Muitas das vezes, não, o ser humano, eu acho que a maioria das pessoas, elas acham que o mundo inteiro gira em torno delas. Vai lá no shopping, ou numa feira, num lugar aberto, vai com um tênis rosa e uma calça verde. E vai lá andar desse jeito. Na tua mente está todo mundo olhando e julgando, e, nossa, tá horrível. Todo mundo está falando de você, vai sair na televisão, no jornal e tal. Mas se você parar para pensar, a pessoa vai até olhar e vai falar, nossa, tênis rosa, calça verde, esquisito, né? Aí ela vai te criticar na cabeça dela, ou falando para alguém que está do lado, daqui a 2 minutos ela nem lembra que ela viu você com essa roupa. E tá, se ela olhar e te julgar, o que isso vai ter de relevância na sua vida? Não tem. Zero efeito na sua vida. Agora, a pessoa que tem essa autocrítica, que tem essa trava, meu Deus do céu, ela me criticou, eu sou isso, eu sou aquilo, e não sei o quê. E cria um monstro.
E outra, o mundo não gira em torno de você. Se você está em um lugar e você chama atenção por algum motivo, por alguma coisa, cara, as pessoas têm mais o que fazer, elas estão preocupadas com os boletos dela, com a vida dela, com os filhos, com um monte de coisa lá. Elas não estão preocupadas contigo, não. Então, assim, muitas das vezes a gente fica nesse negócio, né, de, ó, tá todo mundo me olhando, ai, eles estão me olhando como é que eu pintei meu cabelo, como é que eu estou vestido, como é que eu falo, a minha gíria, o meu sotaque. Desencana desse negócio, tá? Bom, e aí tem a criatividade, né? Então, é as consequências na vida adulta dessa trava. Vou falar agora de criatividade, né? Começa e não termina. Começa algo e não termina. E evita se lançar, ou seja, evita se lançar no projeto que ela tem para fazer, e tem medo de expor, né? Então, quem tem a trava da competência não se expõe. Aqui eu estou me expondo aqui para vocês. E para um monte de gente que vai ver também no YouTube. E tá tudo bem. Eu quero entregar o melhor que eu posso aqui para todo mundo que está vendo. Pô, não gostou do jeito que eu falo? Tranquilo. Que goste do conteúdo. Ah, não gostou do jeito que eu estou vestido, da minha cara, do cabelo branco? Não tem problema. Se as palavras que eu estou falando atingir tua mente, já está bom demais, né? Então, eu que não vou ter medo de me expor aqui, de forma nenhuma, nem aqui, em nenhum lugar, né? Então, é isso. Não tenham medo, vocês também. Vocês que estão aqui ao vivo e os que estão assistindo, vocês têm muito a entregar para esse mundo aqui, tá? Todo mundo tem muito a entregar para esse mundo. Vocês têm muito talento, vocês têm muita coisa aí dentro de vocês que o mundo está precisando, mas precisa que vocês se lancem, joguem o medo da exposição fora, né? E começar e terminar o negócio. O mundo precisa de mim, o mundo precisa de você, enfim, nós não estamos aqui só para fazer um peso em cima da terra, a gente está aqui para muita coisa boa. Eu digo isso aqui, ó, eu falo isso para todos os meus clientes que eu atendo. Todo mundo que eu atendo, eu sempre falo isso, né? Todos nós temos muita utilidade aqui, onde a gente está vivendo. Tá, na área espiritual, onde essa trava, onde ela atua, né? Medo da missão, né? Tem pessoas, eu estou falando aqui para pessoas que talvez você está me vendo, você é ateu, tá tudo bem. Entenda o que eu vou falar aqui como uma missão de vida, então, para você. Que eu falo para ateu e falo para todo mundo que de todos os credos e todas as crenças, né? Vamos lá, espiritual, medo da missão. A pessoa tem medo de uma missão de, falando em parte espiritual, ser pai, mãe, né? Fazer um ato de caridade, enfim. Então, no espiritual, a trava da competência pode estar ligada a isso, né? O medo de ser visto, o medo de você ser visto como grande demais. Vamos supor, você fez algo muito bom, aí chega as pessoas e te elogia. Tem gente que tem esse medo. Eu não posso ser elogiado, eu não posso ser elogiado, porque eu sou pequeno, não sei o quê. Eu não estou falando para você se imaginar grande na questão de ego, de arrogância. Não, não é isso. Mas você vai realizar coisas grandes e se te elogiarem, aceite esse elogio. Fique feliz com esse elogio. E pense assim, cara, estou indo no caminho certo, vou continuar. Sinta preenchido por isso, né? Sem a vaidade, sem essas questões. E no social, né? Evita opinar, sente-se inferior, busca por validação constante, ou seja, evita falar da sua opinião. Cara, você tem que dar opinião. É o momento certo? Dê sua opinião. Sentir inferior. Por que que você vai se sentir inferior de alguém se nós somos tudo do mesmo jeito, somos todos seres humanos? Então, nunca também se sentir inferior. E buscar por validação constante, né? Então, eu preciso que vocês me validem. Eu preciso que você fale que eu estou bem, que eu estou indo no caminho certo para eu continuar. Não é assim. É bom vocês falar isso, porque é um feedback para mim. Vocês estão falando para mim que tá bom. Então eu vou continuar, porque tá bom desse jeito, né? Mas eu não preciso que a todo momento alguém esteja me falando que eu estou no caminho certo, que eu estou bom. Eu
tenho que entender, reconhecer que eu estou no caminho certo, ouvir os feedbacks e seguir minha jornada. Se vier alguém com opinião que está totalmente desviada do que eu estou fazendo, cara, fica com a tua opinião aí, que eu vou continuar caminhando aqui, né? Bom, e aí tem os sinais, a gente já está partindo aqui quase para o fim. Tem os sinais de que a trava está ativa, né? Qual é o sinal que você observa em você que a trava pode estar ativa em você? E veja bem, eu sempre falo pode, tá? Quando eu falo a trava pode estar ativa em você, ela pode estar ativa como não pode, tá? Eu nunca vou falar, você que está me ouvindo tem isso. Você nunca vai ouvir eu falar esse negócio, nunca. Entenda certinho aí. Ó a trava. Preciso estudar mais antes de qualquer começo. Preciso estudar mais antes de qualquer começo. Muitas das vezes a pessoa fica estudando o tempo todo e nunca põe em prática. Estuda, 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 estuda e não põe em prática. A trava aí ativa. Pede confirmação toda hora. Ou seja, você imagina, cada frase que eu falo aqui, eu fico perguntando, fulano, tu concorda? Fulano, tá bom? Fulano, tá certo que eu tô falando? Você imagina, eu ficar pedindo confirmação de vocês. Então, assim, eu tenho que confiar no que eu estou fazendo e fazer aquilo com segurança, né? Ou então, a pessoa também sente que nunca está pronta, está ligado com a trava da competência. Ou então, a comparação compulsiva, fico me comparando demais. Opa, isso é sinal que essa trava pode estar ativa. Ou então, trava diante das oportunidades. A oportunidade está na minha frente aqui. Ó. Eu travo e não caminho em busca dela, né? E tem dificuldade de sustentar a autoridade mesmo sabendo. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho essa autoridade, mas eu não consigo expor ela para fora. Imagina um pai e uma mãe sem autoridade. O que não vai dar, né? O que não vai virar com o filho? Então, isso aí são sinais que a trava está ativa, né? E o que é que precisa ser curado? No emocional, alguma humilhação lá no passado que essa pessoa sofreu precisa ser curado. Uma vergonha de algum erro que ela cometeu, pode ter traumatizado, uma crítica internalizada, uma crítica que foi muito forte, ela guardou aquilo e aquilo travou ela, né, nessa questão. Então, tem o emocional que precisa ser curado, o cognitivo, né, perfeccionismo, você precisa ser tratado para você não estar com esse perfeccionismo ativo em você. A comparação também é algo que sim, precisa tratar. Crenças de insuficiência, ou seja, acreditar que nada é suficiente, que sempre está faltando. Isso aí também está ligado a essa trava, né? E também a identidade, né? O que é que a pessoa que tem essa trava, e até eu e você aqui, o que a gente tem que instalar? A gente tem que instalar as palavras de eu posso, eu sei, eu sustento, né? E eu me permito errar para me aprender. Cara, olha o que eu estou falando aqui. Eu posso, então você fala aí para você, eu posso, eu sei, eu sustento. E eu peço permissão para mim mesmo, para me errar e eu aprender. Eu posso errar, você pode errar. A gente não vai continuar nesse erro, né? Errar, o erro precede o acerto, ao crescimento, né? Então tem um olhar sistêmico, né? Mantido em tudo isso que eu falei, né? Então, assim, muitas das vezes a gente é tão fiel aos nossos pais e às crenças que a gente pensa assim, né? Meus pais não estudaram. Então, se eu crescer demais, eu estou desrespeitando a minha origem. E aí, qual é o efeito? Eu vou me diminuir e eu vou esconder meus diplomas e talentos. Meus pais não estudaram, por várias questões, né? Oportunidade, enfim. Antes era tudo mais difícil. Então, ó, meus pais não estudaram. O que o meu inconsciente pensa? Se eu crescer demais, eu vou desrespeitar eles. Olha quando isso é sério. Não, se eu crescer demais, eles vão ficar orgulhosos. Eles vão ficar felizes. E eu também. Então, em vez de eu me diminuir, esconder meus talentos e diploma para ser fiel a eles que não tiveram oportunidade, eu vou
aparecer, eu vou destacar, eu vou avançar naquilo que eu sou bom. Eu estou falando isso. Você tem que ser bom quanto você é pai, é mãe, no trabalho, no que você faz, em tudo. Então, se você faz isso, você está honrando a vida que ele te deu e ela te deu. Se hoje você faz da sua vida uma vida muito boa e próspera, e eu não estou falando de dinheiro aqui, falando de prosperidade em vários sentidos, se você faz isso, você está honrando lá o seu pai e a sua mãe que te deu a sua vida. Você está honrando. Aqueles 9 meses que ela te carregou na barriga. Ela carregou você na barriga para isso, para você ser pleno, né? Então, muitas vezes o pai é desvalorizado, né? Então, o que que essa crença vai dizer? Não posso ter sucesso se ele não teve. Muitas vezes meu pai, pelas questões que aconteceram lá atrás, ele foi desvalorizado, né? Então, eu não posso ter sucesso porque ele não teve. Muitas vezes no inconsciente é gravado isso, que tem total ligação com o que eu acabei de falar, né? Então, acaba que a pessoa, quando está no auge ali do crescimento dela, em todos os sentidos, de pai, mãe, emprego, estudo e tudo, ela se sabota e não chega no auge, porque está preso lá atrás, né? Então, a mãe sobrecarregada, né? Uma mãe lá atrás que era muito sobrecarregada. Essa pessoa pode entender que a vida é um sofrimento constante. E não é assim. Nós temos aí os nossos momentos de sofrimento, mas a vida não é sofrimento dia e noite. Não é por aí também, né? Então, a gente não pode pensar, meu pai e minha mãe sofreu demais, eu vou sofrer. Não, eu vou procurar não sofrer. Pô, o sofrimento chegou por alguma coisa, tá? O que que eu faço para eu diminuir esse sofrimento ou sair dele, né? E aí, qual é o efeito prático disso? Evita responsabilidade e visibilidade. Então, mãe sobrecarregada, a crença, a vida é um sofrimento, eu vou evitar a responsabilidade. Eu não vou querer aparecer, né? Gente, quando eu falo aparecer, não é ficar aqui na frente dessa câmera, não. É fazer as coisas. É estudar, é ser uma boa mãe, tudo é tudo isso. Quando eu falo aparecer, é isso, tá? Ou então, o meu irmão é melhor que eu. Então, o meu lugar ele já está ocupado. Meu irmão já ocupou o meu lugar, ó a crença. E eu vou me auto-excluir. Olha que crença horrível, né? E aí vem a crença sistêmica enraizada, né? Quando eu falar de sistêmica, é porque avô, avô e avó, pai, mãe e você. Então, é um sistema, né? Uma hierarquia ali, né? Então, ó a crença sistêmica. É melhor ser pequena e amada do que grande e sozinha. Pode ter essa trava também na mente. É melhor ser pequena e amada do que grande e sozinha. Sendo que isso não é verdade, né? Não é bom ser pequeno. E a gente está aqui para viver o que há de melhor. Então, é bom ser grande, sim, grande, grande em sabedoria, grande na saúde, grande em tudo. É muito bom ser assim. A gente precisa ser assim, né? Do que grande sozinho. É negativo. Quando você fica grande, você não fica só, né? Então, isso é uma crença horrível. Quando você fica grande, vamos supor, quanto mais conhecimento eu adquiro, e quanto mais eu me exponho, mais pessoas ficam próximo de mim. Aqui, ó, estamos aqui, vocês tem um monte de gente comigo aqui, ao vivo, e tem outras pessoas que vão assistir esse vídeo. Quanto mais eu crescer, mais pessoas eu vou atrair pessoas, né? E isso vai ser bom para mim, vai ser bom para elas. E aí tem as frases de liberação sistêmica, né? Então, tem essas frases aqui, elas são maravilhosas, ó, que você pode dizer aí, né, internamente. Queridos pais, eu honro a história de vocês e sigo com o que eu recebi. Olha que frase maravilhosa. Você honra seus pais, a história deles, e segue com o que a gente recebeu deles, com gratidão, com carinho, com respeito. Outra frase. Posso crescer sem desrespeitar ninguém. Todo mundo pode crescer sem desrespeitar ninguém. É totalmente possível. Olha que frase maravilhosa. Outra frase. Devolvo a vocês o que não é meu. Devolvo a vocês o que não é meu
deixa eu melhorar essa frase aqui. Devolvo a vocês aquilo que não é para que eu carregue. É porque eu modifiquei a frase aqui. Então, o que não é para me carregar, e de repente eu peguei do pai e da mãe, eu devolvo para eles, porque não é para me carregar isso. E cada um sabe exatamente o que está carregando hoje que não é seu. Né? Estou falando de conhecimento, de aprendizado. Né? Eu posso ser competente e ainda pertencer. Então, eu posso ser muito competente na minha vida e eu ainda vou pertencer ao meu pai e à minha mãe. Eu posso ter a minha competência lá em cima e eu pertenço ao meu pai e à minha mãe. Seja falecido, seja em vida, talvez você nunca viu sua mãe, nunca viu seu pai, você não conheça, mas você pode ser competente e você ainda pertence a eles. E seja grato também, independente do que esse pai e essa mãe tenha feito, né? E aí eu deixo com o sistema a necessidade de ser pequeno, ou seja, eu deixo de ser pequeno a partir do momento que eu assumo tudo isso a qual que eu acabei de falar aqui, né? E o brilho que carrego, ele me serve, ele não é uma ameaça. Você brilhar como pai, como mãe, no seu trabalho, em tudo que é lugar, esse brilho, ele não é uma ameaça. Esse brilho, ele te fortalece. Então, quando você começar a brilhar como mãe, como pai, como isso ou aquilo, seja feliz por isso. Se a sua mente quiser trazer uma informação que você está sendo ameaça, não caia nessa. Fuja disso, desse pensamento. E ser visto é seguro quando eu estou no meu lugar. O que é ser visto é seguro? Quando eu sou visto como pai do meu filho, como esposo, como filho do meu pai ou da minha mãe, quando eu sou visto num local a qual aquele lugar é correto eu estar, eu estou na posição hoje de pai, eu estou na posição de marido, estou na posição de filho, eu estou em várias posições hoje. Quando eu estou na minha posição, é seguro eu estar nessa posição. É totalmente seguro eu estar aqui falando isso aqui para você. Né? Então, ser visto é seguro quando eu estou no meu lugar. Eu estou no meu lugar. Então, aqui é seguro. Você está aí me assistindo. É seguro você estar aí. E eu assumo a minha cadeira na mesa dos capazes. Né? Então, assuma a sua cadeira na mesa dos capazes. O que isso quer dizer? Capaz é quem é capaz, né, de fazer algo, é competente, né? Então, assuma a sua cadeira. Cada um de nós tem uma cadeira aqui. O que é a cadeira? É o que você precisa fazer na sua vida, é o seu propósito. Assuma o seu propósito. Não fuja dele, não. E eu posso errar e continuar pertencendo. A criança pode errar, o adolescente pode errar, o adulto pode errar, até mesmo o idoso pode errar. Ele vai aprender. Se ele não aprender e continuar no erro, opa, aí já não está legal. Mas essa questão de não poder errar é a pior crença que a gente pode ter instalado na mente, né? Então eu posso errar e continuar pertencendo também. Por mais que eu errei ou que eu possa ainda errar, eu não deixo de pertencer ao sistema da minha família. E eu sigo leve, responsável e autorizado, né? Bom, agora chegou aqui no último ponto. Os impactos específicos por área, né? Então, assim, relacionamentos interpessoais, né? Então, a pessoa evita opinar, cede excessivamente, tem medo de conflito, busca por aprovação e sente-se menor em grupos. Esse é a trava ativa em relacionamentos interpessoais, né? A pessoa tem esses comportamentos. Nos relacionamentos amorosos, a pessoa escolhe parceiros controladores. Quem tem a trava da competência escolhe um parceiro controlador. Ou então, esconde talentos ali naquele relacionamento. Ou então tem medo de ser demais. No relacionamento, a pessoa tem medo de ser ela mesma, ser muito, ser mais do que o outro. Ou então ela silencia as conquistas. Ela conquista algo, mas ela prefere ocultar, não falar para ninguém. Ah, vou ficar apagado aqui, né? E no trabalho e na carreira, né, não pede promoção. Ou seja, você está indo muito bem no teu trabalho. Você não vai pedir para o seu chefe para você melhorar,
pegar um novo cargo, outra coisa, a pessoa com essa trava, ela não pede, ela não comunica, ela fica sempre ali sabotando, né? Ou então aceita tarefas abaixo da capacidade. Você tem uma capacidade muito boa, mas você fica aceitando pouco, né? Evita a liderança, né? E cobra abaixo do mercado. Você não se valoriza, né? Ou então você sempre adia o crescimento, né? Então eu vou encerrar aqui esse momento aqui de todo esse assunto, né, com frases de umas frases de integração, né? Então se você quiser fechar seus olhos, pode fechar e repetir para você mesmo. Eu não sou perfeito, mas eu sou capaz. Não sei tudo, mas eu confio no que eu sei. Eu sustento a minha cadeira e a minha voz. Ou seja, eu sustento o meu propósito e a minha voz. Errar me ensina e eu prossigo. Eu me autorizo a entregar o que só eu posso. Então, volte aqui o vídeo, escute de novo, escute quantas vezes precisar essas frases, tá? Para quem está aqui ao vivo comigo, segura um pouquinho aí, que eu só vou falar aqui com quem está na gravação. Olha, hoje a gente então falou da trava da competência, tá? Eu tenho certeza que eu trouxe muito conhecimento para você. Se você ficou com alguma dúvida, se você se identificou, se você quiser conversar comigo, me chame no WhatsApp, me chame no Instagram, me chame em algum canal aí de comunicação. Comente aqui embaixo do vídeo, né, o que você achou, o que é que você teve né, de virada de chave, o que foi bom para você, o que você se identificou. Se inscreve aí também nesse canal aqui a qual você está. Se quiser também, encaminha, tá? Encaminha esse vídeo aqui para outras pessoas. E se quiser conversar comigo, vou reiterar aqui de novo. Me chama e vamos bater um papo, tá bom? Você já deve saber, eu sou hipnoterapeuta, então atendo pessoas que estão com problemas emocionais. Se você quiser conversar, me chame e a gente vai bater um bom papo. Tá joia? Então é isso. Quero deixar aqui um grande abraço para você que me acompanhou até agora. E é isso. Volte, repita essas últimas frases quantas vezes você quiser.